Com muito prazer receber no meu canal o Dr. Fábio Tuffic e o professor, que acho que é a terceira vez, salvo engano, que nós estamos conversando, sempre foram conversas muito boas, o professor Michel German, da UFRJ, e assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Agradeço vocês terem aceito o meu convite. Tem uma questão que foi muito discutida e vai ser discutida, porque dia 26, terça-feira que vem, vai ser aprovado o relatório e, a partir dali, o relatório deve ser entregue, segundo o relator, aos Ministérios Públicos Estaduais, ao Ministério Público Federal, deve encaminhar à presidência da Câmara dos Deputados, aí voltada à questão do impeachment, deve levar ao Tribunal Penal Internacional de Haia e por aí vai. Então, a primeira questão, passaria a bola para o doutor Fábio Tuffic, é o seguinte: é possível, eu li rapidamente o relatório, a parte do genocídio, conceituar, em termos jurídicos, como genocídio a ação do presidente Jair Bolsonaro, especificamente sobre a questão indígena? E obrigado por ter aceito o meu convite. Vila, obrigado, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, com o Michel German, meu amigo, e um debate importantíssimo, não é? Porque a vontade, às vezes, de punir, ela se sobrepõe à racionalidade jurídica que deve pautar os debates em torno dos enquadramentos de condutas de presidente da República, seja ele quem for, não importa quem seja, simpatizemos ou não com ele, nós não podemos abrir mão da racionalidade jurídica, não é? Porque a racionalidade jurídica é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, deve ser difícil imputar crime a alguém. Não, imputar crime a alguém deve ser uma tarefa difícil. Se ela for uma tarefa fácil, tem algo errado, né? Em Cuba, por exemplo, existia um crime que era subverter de qualquer forma a revolução. Você podia imputar esse crime a quem você quisesse, né? Tipo aberto. Isso permite o arbítrio, permite a discricionariedade, permite que o tirano faça o que ele quiser com base nesse artigo, né? Então, a lei penal, ela é feita para que haja dificuldades de aplicação dessa lei, não é? Porque o direito penal ele deve ser o último recurso das sociedades civilizadas para tentar alcançar o seu fim, para tentar alcançar o bem comum. O genocídio, que o Michel German, com todo o seu conhecimento histórico, vai, óbvio, provavelmente abordar, ele é um termo que nasce após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós não podemos perder um pouco de vista que ele nasce um pouco como resposta ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É só para punir práticas como a do Holocausto, Auschwitz e tudo mais? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas não deixa de ser um bom parâmetro o que aconteceu lá, porque é a partir dali que se cria a ideia de um crime de genocídio, de um crime como esse que nós estamos discutindo aqui. E o que é o crime de genocídio, né? O crime de genocídio é a tentativa ou a consumação de atos tendentes a exterminar todo um povo, toda uma comunidade, toda uma coletividade, através de atos sistemáticos, através de atos estruturalmente pensados, né? Veja como tudo isso vai lá para o Holocausto, né? Porque talvez nunca se viu na história da humanidade um povo ser assassinado de forma tão sistemática, fria até, né? Daí até o termo da Hannah Arendt, né? De banalidade do mal, de como isso foi feito de forma asséptica, né? Inodora, muitas vezes, né? Mais sistemática, né? Num país que era o auge da civilização, do auge da racionalidade humana, não é? Então, a sistemática forma de extermínio é um ponto muito essencial para que se possa caracterizar o genocídio. Se nós formos começar a colocar qualquer ação criminosa
porque a ação do Bolsonaro é criminosa. Mas se nós formos começar a enquadrar qualquer conduta de um líder de Estado, e veja, de um líder de um Estado democrático, nós estamos com todos os problemas que nós estamos vivendo, com todas as mazelas, nós ainda vivemos no Estado democrático de direito, né? Ele é um líder de um país democrático, não é? O que já não vou dizer que é impossível um genocídio acontecer dentro de um Estado democrático, não é isso que eu estou dizendo, mas é evidente que ele é muito mais fácil de ocorrer, né? Tem um campo fértil muito maior em ditaduras, em estados tirânicos. Então, você tem a forma sistemática, né? O Bolsonaro pode ter cometido homicídios? Pode. Ele pode ser responsável pela morte de algumas pessoas? Ele pode. Mas ele implementou de forma sistemática a matança de determinado grupo étnico, de determinado grupo religioso. E aqui um outro ponto importante. Com o dolo de extinguir este grupo do planeta, do mundo, do Brasil, eu realmente, com todas as minhas antipatias ao Bolsonaro, que eu não preciso nem aqui fazer muita propaganda, porque quem me conhece sabe que eu não... Aliás, escrevi um artigo com o Michel German, há 2 meses atrás, chamado bolsonazismo, né? Comparando a ideologia bolsonarista ao nazismo. Mas me parece que é muita forçação de barra, tentar equiparar, né? Eu acho que é diminuir o genocídio, é diminuir a gravidade do crime de genocídio. Sabe, eu acho que existem algumas coisas que precisam estar dentro das suas categorias próprias, dentro das suas caixinhas, e na hora que a gente tenta mudar, a gente acaba desnaturalizando a própria ideia, né, de ter um crime que punisse essas barbaridades, como foi o nazismo, como foi o genocídio em Uganda, como foi o genocídio armênio, mas fatos semelhantes, um extermínio em massa, sistemático, doloso, né? Não é o que nós tivemos aqui. Aqui nós tivemos irresponsabilidades, aqui nós tivemos leviandades, nós podemos ter até dolo eventual em um ou outro homicídio. Nós temos o caso de Manaus, mas não dolo, na minha opinião, pelo menos por hora, até onde sabemos, até com as informações que nós temos à disposição, uma intenção do Bolsonaro de exterminar determinado povo. Professor Michel German, por favor, como que é a sua análise da discussão do genocídio no campo histórico? Bom, prazer estar aqui com você novamente, Vila, prazer estar aqui com meu amigo, a gente já está criando uma parceria de análise do bolsonarismo, né, Fábio Tuffi? Então, prazer estar com vocês dois. É um bom debate, viu? É um bom debate, a gente não combinou nada antes, então um debate melhor ainda, né? Eu acho que o conceito de genocídio é um conceito com o qual Walter Benjamin lida muito bem. Aquela ideia do anjo da história, que as coisas acontecem e você só consegue explicá-las, as crueldades, as matanças, depois de muito tempo, e quando você está olhando aquilo, você não faz sentido, não vê sentido, e depois o anjo não pode alterar a história, né? Mas é mais do que isso, Vila. Eu acho que o conceito de genocídio é um conceito curupira. É aquele conceito que você olha para um lado e caminha para o outro, não é? Você só se dá conta do que está acontecendo quando você anda para além do que está acontecendo, né? Lenkin, Rafael Lenkin, que é uma figura interessantíssima, não é? Escreve sobre genocídio percebendo que algo está para acontecer, mas analisando algo que já aconteceu. Então, o genocídio não foi construído como conceito, como categoria de análise, para discutir o Holocausto. Ele foi construído para discutir o genocídio armênio, no meio de um processo muito claro de que alguma coisa estava para acontecer na Europa com os judeus, né? Tem um debate interessantíssimo que acontece, na biografia recém-publicada sobre Lenkin, dele com o historiador Simon Dubnow, em que ele constrói a percepção de que um genocídio aconteceria baseada na experiência do genocídio armênio, e Dubnow não acredita, né? Dubnow é vítima do genocídio nazista algumas
semanas depois dessa conversa, que Lenkin trava com ele. Por que eu estou dizendo tudo isso? Genocídio é uma categoria para analisar, é que o Fábio Tuffi é especialista nisso, juridicamente, em termos de punição, atividades, atitudes sociais históricas. Ou seja, o genocídio não se produz como crime, né? Os agentes do genocídio não produzem genocídio porque querem fazer um crime. Eles produzem um genocídio a partir de perspectivas, são perspectivas que não são de dolo na narrativa deles. São perspectivas de limpeza, perspectivas de salvação. A dimensão salvacionista é fundamental e uma outra dimensão que eu acho que está em todo genocídio, a dimensão conspirativa. A ideia de que se eu não intervir, se eu não produzir alguma coisa imediatamente, aquele grupo que está produzindo o meu mal vai me exterminar. Então, o que eu faço? Eu extermino aquele grupo antes disso. Isso é fundamental, né? A noção de conspiração está junta sempre com a noção de genocídio. Em Ruanda foi assim, na Armênia foi assim, na Sérvia foi assim. E é interessante o Tuffi trazer a questão da democracia, porque todos esses países eram países com uma estrutura democrática muito erodida, menos a Sérvia. A Sérvia tinha uma tentativa de erosão da democracia, mas ainda a gente não podia dizer que era um país autoritário. Estava em vias de, mas produzia um genocídio, né? Então, por vezes, democracia e genocídio, elas não são contraditórias, né? Uma democracia pode, efetivamente, produzir um genocídio. No caso do que aconteceu aqui, né, eu acho, fazendo uma longa história curta, eu acho que tem duas referências fundamentais, né? Há uma perspectiva clara e deliberada de produção de vítimas. Em que sentido? No sentido de que, segundo o discurso de Bolsonaro, há algumas vítimas que, para um processo, é um discurso muito político, muito ideológico, tá, Fábio? Acho que talvez essa seja a questão fundamental. Para se produzir um mundo melhor, é preciso deixar que a pandemia produza aquilo que ela pode produzir, o que seja a limpeza, não é? Os mortos que deveriam morrer, os velhos que precisam morrer, não é isso? A ideia, nesse sentido, de práticas, e aqui é o ponto, deliberadas que produziriam morte, ok? E essas práticas deliberadas que produziriam mortes são práticas que viabilizam dois elementos, a limpeza e a utilização de drogas que, eventualmente, poderiam substituir as atitudes que impediriam as mortes, o lockdown, etc. E tal. Tem uma dimensão aqui deliberada de produção de morte. Tá? Nesse sentido, e aqui, Vila, você sabe disso melhor do que eu, porque esse é seu campo, o debate sobre genocídio no Brasil não é novo. O uso do conceito sobre genocídio não é novo. A gente pode retornar à década de 60, na verdade, à década de 70, de sentido mais claro, quando Abdias do Nascimento utiliza o conceito de genocídio para falar sobre o genocídio negro. Não é isso? Nesse sentido, o que eu queria propor é o seguinte, né? Há dolo, e aqui eu estou indo na direção que eu não quero ir, que é a direção do Fábio, mas há perspectiva deliberada, ideologicamente deliberada, de produção de morte, né? Que é o caso, por exemplo, de Manaus, por exemplo, das populações indígenas do norte do país. Há perspectivas ideológicas de conspiração, a ideia de que estão querendo acabar com os nossos valores, com as nossas práticas, estão querendo fechar, é anticapitalismo, é não sei o que lá. Então, há perspectiva conspirativa. E, nesse sentido, há práticas genocidárias. Aqui eu utilizo as referências do Abdias para discutir isso. Mas, na verdade, eu utilizo as referências de Mambembe para discutir isso. Há práticas genocidárias. Nesse sentido, eu acho que há crime contra a humanidade, que Lenkin já avaliou, né? E aqui, Fábio, Lenkin discutia crime contra a humanidade como um elemento fundamental para chegar no genocídio, mas o genocídio que Lenkin pensou também era um genocídio contra populações que não eram ideologicamente definidas, mas que eram culturalmente definidas, que não eram racialmente definidas ou nacionalmente definidas, mas que eram politicamente definidas. Ou seja, a definição do que vai morrer está sempre na perspectiva do que mata, e não na perspectiva do que morre.
Então, quando a gente não consegue encontrar um elemento, uma amálgama que junte as vítimas, isso talvez seja importante para o vitimário e não para as vítimas. Quando o vitimário olha para aquelas vítimas em que elas se constituem como uma população homogênea na perspectiva dele, ele pode garantir práticas genocidárias. Eu acho que, estrategicamente, a CPI acertou em tratar como crime contra a humanidade. Eu acho que não era o caso de genocídio, o que não impede dizer que, claramente, houve práticas genocidárias. Eu acho que o que aconteceu conosco, o que está acontecendo conosco, é um trabalho mais para historiadores do que para juristas, no sentido de determinar se há ou não genocídio. Eu acho que, em pouco tempo, a gente vai conseguir falar sobre o genocídio brasileiro. Só que é um genocídio num campo mais amplo do que o campo exclusivamente jurídico. É um genocídio na prática social e política e na perspectiva de produção de inimigos. E os inimigos são os velhos, a população de Manaus e os índios do norte do Brasil. A dimensão do genocídio indígena é fundamental para que a gente, em algum momento, entenda o que aconteceu durante esses últimos 3 anos. Mas eu acho que, nesse momento, taticamente, a decisão da CPI foi correta. Doutor Fábio, passo a bola para o doutor Fábio. Eu estou me lembrando aqui, é que eu precisaria estar com o relatório aqui da CPI, mas há um momento, na primeira versão do relatório, que havia uma referência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou genocídio um ataque contra uma comunidade indígena feita por garimpeiros, não sei se eram os Inhambiquaras, a comunidade indígena, mas depois eu precisava até dar uma checada nisso. E a partir dali que tentava-se fazer um gancho, né, com os acontecimentos mais recentes, né, que levaram a um número de mortes de indígenas muito superiores daquele fato originário que levou àquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas voltando fronteira com a Venezuela, na Roraima. Perfeito, exato. Então, agora, doutor Fábio, essa é uma questão interessante, esse diálogo, o mundo jurídico e a história, né, de uma questão complexa. Claro que nós estamos, e é verdade, no olho do furacão, né? Quando o furacão passar, essa questão levantada, aí a gente um pouco mais à distância dos fatos, e com os novos documentos, informações, o conjunto de dados que a gente possa ter, vai permitir uma reflexão nesse sentido. A introdução foi bem interessante. O desejo da punição não pode se sobrepor à racionalidade do direito. Temos de separar as duas coisas. Eu, por exemplo, acho que eu e todos, né? Eu fico querendo ver punição. Foi uma tragédia, a maior tragédia sanitária da história do Brasil. E o Brasil tem a mania de virar página sem enfrentar seus grandes dilemas. O Ivan Lessa, lá no Pasquim, faz tanto tempo, mas a minha geração foi muito influenciada até pelo texto de como era escrito, como era trabalhado no Pasquim, que o Ivan Lessa dizia: a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15. Né? Então, nós temos a mania do esquecimento. Essa vez parece que vai ser diferente, até pela magnitude do crime. Então, como é que fica essa questão? O senhor acha adequado que a comissão, tudo indica, o fará, levará ao Tribunal Penal Internacional, lá de Haia? O senhor acredita que é caso do Tribunal Penal Internacional de Haia, frente ao que nós já conversamos aqui nesse nosso diálogo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que discutir uma matéria dessa relevância e profundidade com 2 historiadores e intelectuais da maior envergadura chega quase a me envergonhar. Que isso? Eu fui convidado a participar, no dia 27 de novembro, de um júri simulado na PUC de São Paulo, que chama Tribunal do Genocídio. Né? Eu estou pensando até em já entrar com uma medida pedindo a suspeição do tribunal, porque como é que o tribunal já pode chamar Tribunal do Genocídio? Brincadeira, obviamente. E a acusação vai ser feita pela Débora Duprá, que foi vice-procuradora-geral da República, tem um histórico de luta de direitos humanos e tal. A juíza vai ser a Kenarik Boyadjian, que é a armênia, né?
sintomaticamente a Armênia e foi desembargadora do Tribunal de Justiça, e eu vou defender. E se a acusação fosse feita pelo Michel German, eu estava em péssimos lençóis, porque realmente o Michel fez uma análise muito bem feita e profunda. Agora, no fundo, Michel, eu acho que nós não divergimos. O que você está dizendo, na verdade, é o seguinte: existem duas análises diferentes para serem feitas. Uma é do ponto de vista histórico. Essa análise histórica me permite, por exemplo, dizer que o genocídio negro existiu. Do ponto de vista jurídico, seria uma contradição lógica, porque a escravidão, o pressuposto da escravidão era que o escravo estivesse vivo. Não é? Então, a escravidão no Brasil ela não foi um plano de extermínio em massa da população negra. Muito pelo contrário, ele era um plano de mantê-los vivos para que eles pudessem trabalhar, procriar, gerar novos escravos, o que não diminui o crime, mas não é genocídio. Eu até peguei aqui, juridicamente falando, né? Eu até peguei aqui, para vocês terem uma ideia, né? O Estatuto de Roma define, isso foi incorporado no Brasil por meio de lei, ele diz o seguinte: para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio. O Estatuto de Roma é o que cria o TPI, que você perguntou, né, Vila? É o que cria os crimes e cria o tribunal, né, que vai julgar esses tipos de crime. E ele diz aqui: para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção, olha o que diz o artigo, intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Isso é genocídio, do ponto de vista legal. Então, veja que ele tem que ter um componente de racismo, lato sensu, né? No racismo que foi decidido pelo Supremo, que ampliou, né, o conceito de racismo. Não é, obviamente, eu posso determinar a matança de 500 pessoas aleatórias que estão num determinado hospital. Isso é um crime de homicídio gravíssimo, mas do ponto de vista legal não é um genocídio. Por quê? Porque falta aqui as elementares com a intenção de destruir grupo nacional, racial, religioso ou étnico. Entende? Que é o que o legislador, o Estatuto de Roma, quis definir como genocídio. Até para distingui-lo, e aqui eu caminho até no sentido de interpretar a vontade desse legislador, que é até uma forma de distinguir o genocídio de um homicídio em massa, por exemplo. De uma matança em massa que pode acontecer em um cenário, numa circunstância qualquer. Mas o genocídio ele requer algo mais. Ele requer que seja esse ato praticado com a intenção de exterminar determinado grupo e tudo mais. Então, eu realmente acho, Vila, até temerário que se leve isso ao TPI. Não é? Porque o TPI, diante de tantas questões que ele tem para julgar, não é? Eu vi outro dia até alguma dessas pessoas que vão participar do júri comigo dizendo algo muito interessante, no sentido de que o TPI ele precisa parar com essa mania de só julgar fatos que acontecem na África, né? Que ele virou um pouco um tribunal africano, né? Ele só julga ditador africano, né? Os Lodobos Milosevic, acho que é uma exceção, né? Mas isso não significa que também o tribunal vai começar agora a deturpar. Veja, é um artigo, é um tipo penal muito explícito, muito claro, né? É muito temerário, na minha opinião, a gente subverter a lei para fazer o julgamento, e aí é um julgamento de exceção, né? Eu estava lendo recentemente um livro do nosso Patrício, Michel, o Denis Rosenfeld,
Denis ou Daniel Rosenfeld, Auschwitz, Denis, né, que escreve no Estadão, tem um... e ele fala uma coisa que eu já tinha lido de penalistas, né, que diz que o artigo que permitiu que o Hitler invocou durante todo o governo dele para justificar o estado de exceção é um artigo da Constituição da República de Weimar, que o líder da República de Weimar, o Hindenburg, né, havia invocado 15 vezes também para decretar estado de exceção. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho muito perigoso a gente criar precedentes ad hoc. Os americanos, eles têm uma expressão que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: casos famosos geram péssima jurisprudência. Né? A gente tende a querer usar o direito e dar uma esticada daqui, uma esticada dali, para ele caber ad hoc naquela situação do momento que exige uma punição, e a gente acaba criando um precedente. Né? Seja um precedente que amanhã pode ser usado para o mal, seja lá em que conjuntura estejamos lá aqui há alguns anos, ou um precedente que acaba exterminando a própria ideia de um crime que esteja ali. Né? Se eu punir o Bolsonaro por genocídio, onde eu coloco o Hitler? Essa é a questão para mim. Aí, já saindo até um pouco do terreno legal, se eu punir o Bolsonaro, pior que o Bolsonaro seja, mas onde eu coloco o Hitler? Onde eu coloco o Auschwitz? Eu vou ter que criar uma outra categoria, porque ninguém vai me convencer de que são situações equiparáveis. Não é? E não falo isso porque eu sou judeu, eu falo isso porque é uma obviedade. Então, me parece que a gente pode chamar de genocídio. Aí eu quero convergir com o Michel. A gente pode dizer que é um genocídio. Da mesma forma como a gente pode chamar de corrupção coisas que vão muito além do tipo de corrupção do Código Penal. Se eu tiver numa análise jornalística, sociológica, eu posso chamar. Eu não estou num terreno de um julgamento penal. Eu posso chamar de roubo várias coisas que não sejam subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, que é o tipo do Código Penal. Eu acho que, do ponto de vista sociológico, histórico, a gente pode chamar de genocídio. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico-jurídico, é impossível atribuir ao Bolsonaro, a menos que, na questão indígena, a gente reúna provas de que ele agiu com a intenção de exterminar aquela população indígena. Aí a gente teria, né? Mas aí eu teria aqui uma dificuldade probatória, não teria como afirmar isso. Mas se houver, ele pode estar em curso nisso, porque aí é um grupo étnico, né? Aí não há a menor dúvida. E o crime contra a humanidade, que também está sujeito e que foi colocado no relatório, na verdade, o relatório excluiu o genocídio e deixou o crime contra a humanidade. É o crime contra a humanidade, que é um gênero do qual o outro é espécie. Né? O crime contra a humanidade, que é o genocídio, pode ser punido no Brasil. É crime tipificado na lei brasileira e sujeito a um julgamento penal no Brasil. Crime contra a humanidade, aí é um crime que ele teria que responder no TPI. O Brasil não teria competência para julgar esse crime. É um crime definido apenas pelo Estatuto de Roma para julgamento pelo TPI. Ele também é um crime que exige sistematização. Né? Eu tenho aqui até para os efeitos do Estatuto, tem-se como crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Né? E que atos são esses? Homicídio, extermínio, escravidão, deportação, prisão, tortura. Veja que são coisas que pressupõem até um pouco violência física. Né? Mas eu não vou limitar aqui o tipo a isso, porque acho que aí seria também restringi-lo demais. Enfim, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados do ponto de vista técnico-jurídico. Se você me perguntar do ponto de vista leigo, sem tecnicidade jurídica, que esse governo comete crime contra a humanidade, eu te digo, comete. É possível isso ser levado às raias do Tribunal Penal Internacional e ele ser condenado?
não me parece que, do ponto de vista jurídico, isso seja possível. Não sei se eu fui claro. Sim, não, foi claro. Deixa eu passar a bola sobre essa questão para o professor Michel Guerra. Acho que o doutor Fábio Toffiq colocou questões interessantes. Uma delas é uma boa frase, isso daí, e de efeito, porque advogado tem frases de efeito, a gente sabe, e que funcionam muito bem, né? Discutindo justamente a questão do genocídio, disse o doutor Fábio. Eu não gosto do Bolsonaro, não tenho qualquer simpatia com o Bolsonaro, mas não posso dizer que Bolsonaro é Hitler, né? Eu acho que eu passaria para você essa questão. Como é que você responde isso? Quicando a bola, né? Coisa fácil. É interessante essa relação entre a coisa de Roma e a lei do genocídio de 48, não é? Porque é justamente onde o Raphael Lemkin perdeu que a decisão da Conferência de Roma, como é que se chama na conferência? Do Estatuto de Roma, fortalece a derrota do Lemkin. Qual é a derrota do Lemkin? A derrota do Lemkin, e é uma derrota, me parece, que fundamental para a gente entender a importância de discutir genocídio. A derrota do Lemkin é justamente a ideia de que, para se construir um grupo objeto de práticas genocidárias, você não precisa da dimensão racial, você não precisa da dimensão étnica, você não precisa da dimensão nacional ou de origem. Por que Lemkin fala sobre isso? Porque quando você utiliza a referência étnica, racial e de origem, você essencializa esse debate. Qual é o debate do Lemkin? Há genocídio contra grupos políticos específicos. Quem é que não quis implementar isso em 48, Toffiq? Stalin. Não casualmente. Quem é que recupera esse debate? Um jurista importante, também nosso patrício, eu não acho casual que muitos judeus estejam pensando isso, Feinstein, o argentino, que diz, olha, o que aconteceu na Argentina não foi um politicídio, foi um genocídio. Por que foi um genocídio? Ele se refere à ditadura militar argentina. Porque, na perspectiva dos algozes, aqueles grupos, não importa quem eles eram, não importa a representação que os algozes tinham sobre eles, eram grupos responsáveis pela conspiração comunista, pertencentes a uma perspectiva essencialista, e foram assassinados não por serem quem eles eram, foram assassinados porque os algozes percebiam eles a partir de uma determinada maneira. Ora, Hitler, e eu vou falar uma frase absolutamente polêmica, e eu peço para você não cortar essa frase, não deixá-la solta, Vila. Hitler não matou judeus. Hitler matou quem ele percebia como judeus. Se o cara tivesse se convertido há 2 gerações ao cristianismo, Hitler continuava utilizando ele como alvo de genocídio. Ou seja, não importa, Hitler não tinha nada contra o judaísmo, ele tinha contra os judeus. Hitler não queria saber se você praticava judaísmo ou não, Hitler queria matar os judeus. Ou seja, aqui, né, e aqui tem uma categoria, que é a categoria weberiana do tipo ideal. O tipo ideal ele existe para a gente analisar referências que são do cotidiano. Hitler é uma excelente referência para a gente estudar outro genocídio. Porque dentro do genocídio de Hitler, que é espetaculoso, é terrível, o mais terrível de todos, você tem categorias muito importantes para estudar outros genocídios. Uma delas é que quem define o objeto do genocídio é o algoz, e não o objeto do genocídio em si. Não procure justificativas, porque senão você cai na narrativa do genocidário, e não do alvo dele. Você entende o que eu quero dizer? Nesse sentido, e aqui a gente tem um problema, Vila. Bolsonaro não é um problema pequeno. Bolsonaro é um grande problema, porque ele tem práticas políticas, né, na melhor das hipóteses, de um assassino, que nos fazem ter a necessidade de repensar essas categorias. Porque quando o Bolsonaro trabalha com a ideia de que os mais velhos têm que morrer para salvar os mais novos e a economia, né, ele está criando uma categoria, que é dos mais velhos. Os doentes, os que não fazem esporte, os que não são atletas. E aí, essas categorias não existem.
porque elas não se constituem como categorias autodefinidas. Mas, Tuffi, qual categoria existe? As categorias não são sempre percebidas pelo outro? Ou seja, não há uma imposição da categoria de judeu para matar o judeu? Se eu dissesse para Hitler que eu não me sinto judeu, ele me salvaria? Não! Quem define é ele. Nós temos hoje uma demanda jurídica, política e ideológica. De novo, se você pega o relatório da CPI, né, você vai perceber que o que houve ali foi a mudança da categoria de genocídio para a categoria de crime contra a humanidade. Sem muito esforço, é claro que houve um Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? A definição é a mesma, que eu acho que é uma definição estratégica. Mas a gente tem um problema, que é o seguinte: tal qual, veja bem, tal qual Stalin, tal qual os ditadores da Argentina, o que a gente viu aqui foi a produção de uma nova categoria que, depois de produzida, virou vítima de genocídio, de prática genocidária, que eu estou querendo fazer essa diferenciação, né? Você citou Abdias Nascimento. Abdias Nascimento é genial. Tem que ser relido. Ele não trata a escravidão como genocídio. É por isso que é interessante a categoria. Ele trata a prática e a política do Estado. É por isso que eu falei que o Villa conhece isso, que é um tema que o Villa lida, que é a República Velha, né? Ele trata o pós-escravidão, o pós-abolição, como elemento produtor de genocídio, né? A quantidade de população negra afrodescendente diminuiu depois da abolição, como nunca tinha diminuído antes. João Batista Lacerda, lá em 1911, na Conferência de Raça de Londres, trouxe isso como um modelo positivo de como lidar com os negros. Os negros estão desaparecendo. Entende o que eu quero dizer? O Brasil é o zero e vezeiro em praticar políticas contra minorias. O que Bolsonaro fez foi isso. E vou te dizer mais. Isso tem a ver com nojo. Bolsonaro fez isso de maneira deliberada porque ele pensou nisso antes de ser eleito, inclusive. Tem um famoso discurso na Hebraica do Rio de Janeiro em que ele diz, basicamente, o que ele vai fazer com as populações, não exatamente os afrodescendentes, mas os símbolos afrodescendentes, que são os quilombolas. E aí, se você pega toda a referência do genocídio, né, se é ou não é genocídio, etc. e tal, tem a questão dos indígenas, que eu acho que um trabalho bom de provas em campo, não só dos indígenas, mas dos quilombolas, vai mostrar que aqui, sim, teve práticas genocidárias. Mas é menos interessante para mim, como historiador, do que entender o outro lugar onde você vai ter mais dificuldade de discutir dolo. Agora, para voltar à pergunta do Villa do início, que eu não fugi, não, eu vou responder rapidamente, Villa. Eu acho que o esforço que a gente tem que fazer é parar de chamar o Holocausto de Holocausto. E chamar o Holocausto de genocídio. Porque quando a gente chama o Holocausto de Holocausto, a gente sacraliza o Holocausto, porque ele passa a ter nome próprio. E o que tem nome próprio é difícil de ser comparado. Agora, o Holocausto é um modelo importante e bem-sucedido de práticas genocidárias na Europa. E, por ser bem-sucedido, ele não pode ser impedido de perspectivas comparativas. Ao contrário, na dimensão do tipo ideal de Weber, justamente por ser bem-sucedido e por ser terrivelmente bem-sucedido, ele tem que servir de comparação. Quem hoje determina que qualquer prática genocidária, ao ser comparada com o Holocausto, produz a banalização do Holocausto, está cometendo, na minha opinião, a banalização dos mortos do Holocausto. Porque se você não pode utilizar o genocídio dos judeus para evitar outros genocídios, para que serviu o genocídio dos judeus? Por que é importante estudá-los? Somente para evitar outros genocídios. Eu queria deixar quem nos acompanha no canal com gosto de quero mais. Eu acho isso legal, porque eu acho que essa conversa realmente foi muito rica, já tem aí um conjunto fabuloso de leituras, de autores,
de reflexões muito ricas, tanto do Dr. Fábio Tawfiq como do professor Michel Germo, questões importantíssimas, que não vai se encerrar essa discussão no Brasil agora, não é com a aprovação do relatório dia 26 e depois de algumas semanas, essa questão vai estar presente na discussão política do Brasil daqui para frente, porque nós estamos falando de mais de 600 mil mortos. Ainda a pandemia continua. Nós não sabemos até quando, porque o número de mortos ainda é muito alto, acima de 400, uma média diária que é extremamente preocupante. E o que vai acontecer com os milhões, né, as sequelas, elas não vão sumir, não vão desaparecer, né? E são milhões de brasileiros que estão com isso. Então, acho que a conversa foi muito rica, teve questões assim importantíssimas. Eu fiquei aqui aprendendo também com vocês, pensando, enquanto vocês falavam questões assim, que são super importantes. E agradecer muito tanto ao Dr. Fábio como ao Michel pela gentileza de ter atendido o meu convite. E passo agora a bola primeiro para o Dr. Fábio, depois para o Michel, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, já agradecendo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Vila. Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, ouvir, aprender com o Michel, que é uma mente privilegiadíssima, né, e conhece o tema como poucos, e não apenas conhece, né, porque o intelectual não é aquele que conhece, né, apenas. O bom intelectual é aquele capaz de fazer reflexões instigantes como essa que ele acabou de fazer, né, extremamente, usando todo o seu vasto repertório, e o que nos permite ter um momento de aprendizado muito gostoso, o que, para mim, foi esse pequeno bate-papo que tivemos. Nós temos, Vila, assim, o que eu diria assim, para encerrar, é o seguinte: nós somos democratas, não é? Você é um democrata, o German é um democrata, eu sou um democrata. Nós somos tolerantes, ou pelo menos lutamos todos os dias para sermos tolerantes, né? Só que há um dilema que Popper muito bem definiu, que é o dilema da tolerância, o paradoxo da tolerância. Se nós formos tolerantes com os intolerantes, vencerá a intolerância. Esse bate-papo foi sobre esse dilema e sobre esse paradoxo. Eu quero acreditar que, defendendo a legalidade estrita, defendendo o princípio da taxatividade, nós estaremos vencendo a barbárie. Mas talvez um democrata na década de 30 na Alemanha que pensasse como eu, acabou em Auschwitz. Esse é o paradoxo. É um paradoxo insolucionável, né? Um dilema insolucionável. No fundo, nós estamos discutindo, ainda dá para tratar o governo Bolsonaro com os nossos princípios de tolerância? Ou até isso teremos que romper para lidar com esse sujeito que ocupou a presidência da República? É isso. Eu acho que essa, para mim, é a pergunta mais difícil de responder e a que mais me angustia quando eu me defronto com um debate como esse. A angústia só é aliviada pelo prazer de estar com vocês aqui, e eu espero que esse encontro possa se repetir em breve. Um abraço. German, por favor. Eu queria agradecer muito, Vila, agradecer muito a esse diálogo, que é sempre um diálogo muito legal, muito interessante, muito instigante. O Fábio Tawfiq Simantobi, ele foi um dos primeiros, junto com outros parceiros importantes, dos intelectuais judeus que se posicionaram de maneira muito clara com a definição sobre Bolsonaro ser nazista, né? E eu acho que o debate sobre genocídio ou não é um debate que deve estar no horizonte, Fábio, tal qual Lemkin tentou aludir a essa possibilidade quando ninguém acreditava nela. Por um motivo simples. Se Bolsonaro nazista e nesse campo a gente concorda, a produção de um genocídio é projeto. Mesmo que a gente não esteja falando desse.
A gente está falando com alguém que potencialmente pode produzir um genocídio. Mesmo que se confirme que não houve genocídio indígena, tenho dificuldade de acreditar nisso, mas a gente pode acreditar que um próximo genocídio indígena haverá. Nesse sentido, nós temos uma função diferente daquela de Lemkin, porque Lemkin tinha que definir às pessoas o que era genocídio quando elas não conheciam o conceito. Falar que Hitler poderia produzir uma matança quando ele ainda não tinha produzido a matança. Nós estamos depois disso. O conceito já existe e Hitler já produziu a matança. Então, é nossa função não somente fazer o que Lemkin fazia, mas exigir que as pessoas que nos escutem levem a sério o perigo. Eu falei sobre isso na outra vez que encontrei o Vila aqui, que o Vila me convidou, na verdade, é que a gente tem que estudar menos o Holocausto, ou, como eu propus, o genocídio judeu, e mais os processos que levaram ao Holocausto. Porque se nós entendermos o que aconteceu para chegar ao genocídio judeu, nós entenderemos o que nós precisamos evitar. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Fazer com que as pessoas olhem menos para 41 e mais para 33 e 34. Desconfio que estejamos lá. E eu acho que a gente tem que continuar essa conversa depois, com muito cuidado, porque é disso que a gente tem que falar. Muito obrigado mesmo.